Olá pessoal, hoje eu quero ler aqui um texto muito realista que fala sobre a realidade da igreja ainda lá no primeiro século. E esse texto foi deixado para nós no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Então, esse texto aqui fala sobre a igreja naquela época. O que a igreja tinha por toda parte? Então eu vou ler aqui o texto. Está escrito assim, ó. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, esse texto aqui relata a realidade da igreja naquela época. Era assim que tinha. A igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E hoje? E hoje, no século XXI? O que a igreja tem o que a igreja tem em cada cidade onde ela está? Será que é a mesma coisa que tinha naquela época? Se você olhar e analisar bem, você vai ver que não. Infelizmente, não mesmo. Então, existe alguma coisa errada. E o erro parte de quem contribui com práticas erradas para que o estado da igreja hoje esteja muito diferente da igreja na qual esse texto aqui que eu li foi relatado. Pessoal, infelizmente chegou esse ponto. Isso é uma situação grave para a igreja. Isso pode continuar? Não. Não pode continuar. Em hipótese alguma. Por isso é necessário que tanto você como eu possamos nos purificar dos erros pelos quais a igreja está numa situação gravíssima hoje. Porque cada erro que é cometido na igreja, ele gera más consequências, maus resultados. Ele gera outros problemas que vão se agravando cada vez mais. E a situação da igreja vai ficando pior. Vai ficando terrível. Tanto diante de Deus como diante dos homens. E isso não é bom. Não podemos ser cúmplices disso, não podemos consentir, ser coniventes com essa situação. Ninguém pode. Ninguém que está em Cristo hoje e que faz parte do corpo de Cristo como igreja, da qual ele é o cabeça, ninguém pode continuar assim. É preciso uma mudança. Mudança geral mesmo. A mudança tem que partir tem que partir da sua parte, tem que partir da minha parte. Sim, é assim que deve ser. Porque uma igreja tem que andar segundo o modelo e o padrão do Senhor Jesus. Não pode andar segundo os homens. A igreja que anda segundo os homens está fardada ao fracasso, à ruína, à perdição. É o que está acontecendo hoje. Isso aconteceu também na igreja de Laodiceia. Leia o texto lá da carta à igreja de Laodiceia no livro de Apocalipse de João, que você vai ver. A situação da igreja era terrível demais. Ao ponto de o próprio Senhor Jesus ter vontade de vomitar aquela igreja de sua boca. Aquela igreja estava causando náuseas no próprio Senhor Jesus. Era algo nojento demais. Ele não suportava aquilo. Era uma abominação. Ele tinha um sentimento execrável pelaquela igreja por causa disso. Mas ele deu a chance à igreja se arrepender. Hoje, o Senhor Jesus também está dando chance da igreja se arrepender de muitas coisas erradas que são feitas deliberadamente.
de propósito mesmo, para deixar a igreja no estado em que está. É assim que acontece, pessoal. Não tem como passar pano para isso. Não tem como fazer vistas grossas. Não tem como ser complacente diante dessa situação terrível. Então, é preciso retornar à sensatez, se purificar desses erros e voltar à prática das primeiras obras. Porque as primeiras obras são as obras que são dignas diante de Deus. A igreja tem que voltar a fazer essas obras, obras aprovadas, obras que Deus concorda. Porque o que tem acontecido hoje, por aí nas denominações, existem muitas coisas que Deus não aprova e não concorda em tempo algum. E as pessoas nem se tocaram disso, nem perceberam isso. Não se deram conta disso ainda. Talvez a soberba da vida tenha tomado conta a tal ponto que a cegueira de entendimento não nos deixa ver o erro que está cometendo. É aí que está o grande mal. Esse mal não pode residir, não pode infectar, não pode contaminar o corpo de Cristo mais. É preciso cortar cada um desses males pela raiz de forma definitiva. É necessário isso acontecer. Então, como eu li aqui, naquela época a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E o que a igreja tem hoje, em cada cidade onde ela está? É hora de pensar nisso. Então eu reuni aqui algumas coisas que estão acontecendo na igreja hoje e que estão, de certa forma, deixando a igreja no estado em que está. Isso é algo mal. Então, esse mal não pode continuar. Essa doença terrível, essas coisas que corroem a igreja como um câncer hoje e estão contribuindo para a sua morte, para a sua doença, é algo que não pode continuar. Então, eu separei aqui algumas coisas que estão acontecendo hoje na igreja e que, infelizmente, muitas pessoas estão participando disso aí. Estão contribuindo para que isso aconteça cada vez mais. Porque consentem, dizem amém, dão glória a Deus quando essas coisas erradas acontecem. É verdade mesmo, é assim que é. Não adianta passar pano agora. Pelo contrário, devemos nos limpar dos erros. Devemos nos purificar desses erros. Passar pano significa acobertar, continuar, como se nada estivesse acontecendo. Mas está acontecendo muitas coisas, infelizmente, que estão contribuindo para a morte da igreja. Essa é a realidade. Então eu vou ler aqui algumas coisas que vocês podem notar claramente que isso está acontecendo hoje. Então, o que a igreja tem hoje por toda parte é escândalos e divisões e dissensões, falsos profetas e ventos de doutrinas estranhas, espíritos enganadores e ensinos de demônios, templos construídos por mãos humanas, e dízimos e muitos textos fora do contexto. Vou continuar lendo aqui, ó. O que a igreja tem por toda parte hoje é danças giratórias, indecência e desordem. Outro Jesus, espírito e evangelho diferentes. Hierarquia de homens que exercem domínio e a primazia entre o povo. Pessoas que falam coisas pervertidas que induzem a igreja ao erro. Homens ignorantes e instáveis que deturpam as escrituras. Pastoras, bispas e apóstolas que pregam e ensinam o que não devem por torpe ganância. Então, isso tem por toda parte hoje, por aí nas igrejas, nas cidades. Essa é a realidade, pessoal. Mais coisas aqui, ó. Mais coisas que a igreja tem por toda parte.
Pessoas que supõem que a piedade é fonte de lucro e que estão mercadejando a palavra de Deus. Cães gulosos que só têm intuitos gananciosos. Pessoas que hoje se recusam a dar ouvidos à verdade. Pessoas que só querem ficar ricas porque estão servindo ao Deus Mamon. Pessoas que ensinam outra doutrina e já não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus. Isso está acontecendo mesmo. É verdade. Isso você pode constatar. Eu também posso. E aqui é a última coisa aqui, ó. Mais coisas que estão acontecendo, acontecendo na igreja hoje. Ou seja, mais coisas que a igreja tem por toda parte. Pessoas que estão seguindo as práticas libertinas dos falsos mestres que só infamam o caminho da verdade. Vários fermentos que só levedam toda a massa. Muitas obras que não são dignas diante de Deus Pai. Então, pessoal, é isso que está acontecendo hoje. Realmente, a igreja se encontra nessa situação. Por quê? As pessoas se acostumaram com essas coisas. Estão mal acostumadas com essas coisas. Para muitas dessas pessoas, isso é um vício constante que leva a igreja a caminhar, que leva a igreja a viver de forma inconstante em todos os seus caminhos. Porque quando ela é envolvida e enredada por todas essas coisas ao mesmo tempo, tudo fica uma confusão, tudo fica uma desordem, tudo fica uma coisa assim que vai atrapalhando o caminho das pessoas. As pessoas começam a tropeçar por essas coisas, começam a se arruinar, começam a se desviar da verdade. E a realidade é essa, pura e simples. Não tem como eu chegar aqui e dizer que isso não está acontecendo, porque está mesmo. Esse é o diagnóstico, porque além disso existem muitas outras coisas mais que estão acontecendo. Eu só listei algumas aqui. Existem outras que eu poderia ler mais aqui. Poderia citar mais coisas ainda. Mas essas, acho que já deu para perceber a gravidade da situação que a igreja se encontra hoje. Isso é um perigo espiritual gravíssimo para o corpo de Cristo, para a igreja. Pessoal, essa é a realidade. E não tem como alguém ignorar esse tipo de coisa. Ignorar isso é pior do que tudo. Porque vai fazer com que a igreja esteja gostando disso. Quando, na verdade, quem está gostando disso é o diabo. Porque ele está vendo que a igreja está do jeito que ele gosta. Ou seja, a igreja hoje, por causa dessas coisas erradas que são praticadas, está do jeito que o diabo gosta. Tem cabimento isso? Isso, você pode aceitar esse tipo de coisa? Não. Nem você, nem eu, em tempo algum, podemos aceitar isso. Porque quando se dá lugar a essas coisas, estamos dando lugar ao diabo. Estamos dando lugar ao nosso adversário. E aí ele entra na igreja e começa a destruir ela de dentro para fora. Usando as próprias pessoas que estão ali, dentro desses templos construídos por mãos humanas. É assim que ele faz. Essa é a tática dele, que está dando certo. Mas eu espero que ela dê certo até hoje. Até esse ponto, até hoje. Porque agora que você sabe e conhece a gravidade da situação, agora é preciso que a igreja volte novamente para o Senhor Jesus. Porque quando a igreja voltar para o Senhor Jesus, aí sim
haverá uma cura eficaz, definitiva. Então, é preciso entender isso hoje. E eu espero que a igreja entenda isso, de uma vez por todas. Porque ainda há tempo da igreja se curar desses males, se purificar desses erros, voltar novamente a viver com a simplicidade e pureza devidas a Cristo Jesus. E não ficar se enganando com a astúcia da serpente. Não. Eva caiu nesse engano quando deu ouvidos para a astúcia da serpente. Será que não é esse mesmo erro que estamos cometendo hoje? É preciso parar de pensar nisso, é preciso analisar a situação friamente para enxergarmos o erro, assumirmos que erramos, se humilharmos diante de Deus, nos sujeitarmos a Ele, se arrependermos dessas obras, se purificarmos delas, para que possamos novamente ser nova massa em Cristo Jesus, ser uma nova igreja em Cristo Jesus, ser um novo corpo de Cristo purificado desses erros. Só quando isso acontecer mesmo de fato e verdade, a igreja vai estar apta a ser uma igreja vencedora. Uma igreja que vai chegar no final aprovada. Porque a igreja que o Senhor Jesus quer apresentar a si mesmo é uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem dolo algum. Sem nada que possa comprometer a sua santidade como igreja, como corpo de Cristo. E que hoje, pelo que eu vi aqui, pelo que eu li aqui, são muitas coisas que contribuem para a igreja estar se afastando do padrão do Senhor Jesus. Está se desviando, está indo e está se tornando cada vez pior. Então, é hora de dar ouvidos à verdade. A verdade, ela pode nos incomodar, mas esse incômodo da verdade, ele produz, ou melhor, ele tem que produzir na igreja uma conscientização. Tem que fazer a igreja cair em si, cair na real. Ver o seu estado como está. Assim, foi a mesma coisa que o Senhor Jesus falou para a igreja de Laodiceia, quando apresentou a real situação dela. Porque ela se achava que estava rica e abastada e não precisava de coisa alguma. Mas aí o Senhor Jesus disse claramente qual era a real situação daquela igreja, tanto física como espiritualmente falando. Então, quando a igreja consegue enxergar a sua situação e ver que é um estado terminal de morte, aí é que a igreja tem que tomar a atitude de querer mudar essa situação. Porque não dá para se continuar assim, pessoal. Não dá mesmo. É errado. O final é perdição. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus está dando a chance da igreja se arrepender. Como deu para a igreja de Tessalônica. De Laodiceia. Então, é hora da igreja aproveitar essa oportunidade que Ele está nos dando de nos arrependermos. Porque ainda temos de fazer isso. E que o arrependimento seja sincero e verdadeiro e que esse arrependimento produza mudança de direção. Porque a igreja tem que voltar novamente para Cristo Jesus. Porque Ele é o pastor e bispo de todo aquele que se converteu a Ele. Então, nós devemos entender isso hoje. E eu espero que a igreja agora entenda isso, porque o que eu estou falando aqui é para a edificação do corpo de Cristo, segundo o padrão que o próprio Senhor Jesus quer, que a igreja esteja edificada nele, com pureza, com simplicidade, com verdade, com sinceridade. Então, essa mensagem tem esse objetivo, que eu espero que esse objetivo se cumpra na vida de todo aquele que quiser mesmo, de fato e verdade, se tornar novamente uma igreja
do Senhor Jesus, fiel e verdadeira, que tenha paz por todas as cidades. Então, eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.